Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série de conversas sobre patrimônio, desenvolvimento urbano, comportamento e mercado imobiliário. Ao longo dessa série, vamos discutir temas que impactam diretamente a forma como as pessoas investem, constroem patrimônio e tomam decisões importantes ao longo da vida. E para começar essa jornada, eu tenho o prazer de receber o Neto Matias, que é especialista patrimonial. Gostaria de primeiramente agradecer, Neto, por contribuir para que essa série chegue a mais pessoas com informações de qualidade. Sou eu quem agradece pela oportunidade, né, da gente falar de um tema que ele é tão relevante, que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de profundidade. Vai ser um prazer. Neto, hoje ainda muitas pessoas veem o profissional do mercado imobiliário como alguém que só apresenta imóvel. Na sua visão, o que mudou nos últimos anos no papel desse profissional? Eu tenho acompanhado a evolução desse mercado há 2 anos que eu tenho estudado profundamente esse mercado. Então, o que eu percebi? Eu percebi que nós temos um grupo de pessoas que ainda trabalham no formato tradicional, né, que é o de intermediação pura, onde estão olhando só para produto, e eu tenho visto movimento de profissionais mais estudiosos buscando a compreensão das necessidades dos clientes, né, que essa é a grande diferença que eu tenho percebido e que tem colocado profissionais com esse perfil em uma outra prateleira de clientes do mercado. Existe uma diferença entre ajudar alguém a encontrar imóvel e ajudar alguém a tomar uma decisão patrimonial? Totalmente. Normalmente, o perfil de um corretor de imóvel tradicional é oferecer produtos, né, e serviços para os seus clientes, sem essa preocupação de construção de ativos patrimoniais, sem o entendimento do que isso vai impactar no projeto de vida, no plano de sucessão, no plano de holding que esse cliente tem. Então, entender essa necessidade dele, entender com profundidade, começa a fazer uma segmentação de mercado super importante. E por que que muitas pessoas começam a buscar imóveis sem antes entender claramente sobre seus objetivos? Nos últimos 2 anos, eu passei pesquisando comportamentos e tomadas de decisão. Então, eu estudei vários clientes no mercado, sentei com vários, fiz uma pesquisa ampla para entender o porquê que eles compravam imóveis, como eles compravam imóvel, o que estava por trás desse projeto. E a maioria, uma esmagadora maioria, com raríssimas exceções, estão fazendo tomadas de decisão baseada em ofertas que os corretores oferecem para eles, né, sem ter um planejamento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico aqui. O corretor oferece uma sala comercial, oferece um galpão, oferece um estúdio, e quem está comprando, ele está enxergando só a oportunidade de alavancagem, de potencial de crescimento, mas sem pensar numa estruturação para um futuro, né? Onde ele vai ter que transmitir esse imóvel para os filhos, onde ele vai precisar de fazer uma holding, porque o enquadramento fiscal faz toda a diferença para o negócio dele. Então, nesse sentido, é que eu vejo que a gente precisa sair da oferta de produto para a oferta de necessidade do cliente, baseado num plano de negócio. Visto isso, durante esses 2 anos de pesquisa que você fez, analisando realmente o comportamento desses compradores, é possível você vê que é possível 2 pessoas diferentes comprarem um mesmo produto e terem resultados distintos? Totalmente. Recentemente agora eu escrevi um artigo falando sobre isso, sobre comprador de lançamento, por exemplo. O comprador de lançamento, aquele que tem um perfil mais afoito, que quer fazer uma alavancagem rápida, que precisa de liquidez, talvez o lançamento não seja o produto ideal para ele. Ao contrário daquele investidor que tem uma necessidade com um plano mais de médio e longo prazo, a partir de 36, 48 meses depois da entrega do imóvel, ele tem um potencial de ganho muito maior. Então, sim, nós estamos falando do mesmo produto com dois objetivos diferentes, né, que pode levar a resultado totalmente diferente. Então, com certeza, esse comprador de lançamento, que ele conhece o time do produto, de maturação, onde as pessoas vão visitar os imóveis depois de construído, ver como é que é o modo de vida ali, faz total diferença. Obviamente, você vai considerar também os critérios de localização, tudo aquilo que está envolvido, mas o time, no caso de lançamento, difere muito de um comprador para o outro. E, na sua opinião, o que diferencia um profissional que é um advisor imobiliário de um profissional que só está ali pensando e trabalhando em vender imóveis? E o que você acredita que seja a principal característica de um profissional que é um advisor imobiliário, diferente aí de corretor, e esse profissional que a gente chama hoje, né, o corretor de imóveis, que simplesmente está pensando só em vender o imóvel e pronto? Como você mesmo disse, assim, o corretor está focado no produto, no imediatismo, em realizar aquela transação comercial, então é uma relação mais transacional. O advisor, como o próprio nome já diz, é um termo em inglês, né, que é conselheiro, ele
entende o planejamento desse cliente, para onde ele quer ir, o que conecta com ele no ponto de vista de imóveis. Então, se ele tem um projeto médio e longo prazo, vamos imaginar que eu tenho um projeto para daqui 20 anos, então, assim, às vezes vale a pena comprar uma área em um lugar mais distante, mas dentro da área de expansão urbana da cidade, para que ele tenha uma valorização futura melhor. Então, o conselheiro está sempre recomendando para o seu cliente as opções que o mercado oferece de acordo com aquele plano dele. E desaconselhando, inclusive. Olha, eu ouvi falar de um lançamento XYZ, o que você acha? Cara, não tem nada a ver com o que você está desenvolvendo no seu plano de negócio para o futuro. Então, assim, o conselheiro ele tem muito essa pegada. Ele não é um cara afoito, né? Ele não é um profissional afoito querendo fazer negócio a qualquer custo, né? Ele prefere ganhar a confiança, ele prefere criar estruturações para que seu cliente cresça de forma sustentável do que empurrar imóveis. Então, essa é uma grande diferença hoje que eu considero entre os dois perfis. Olhando agora para o lado do investidor, quais as etapas do processo que ele deveria identificar para que esse profissional que ele escolheu para que ele seja atendido percorra com ele, né, durante todo esse caminho do investimento que ele vai fazer? Ó, acho que o primeiro indício que ele vai ter quando ele tiver contato com esse profissional vai ser o tipo de abordagem que ele vai receber, né? Então, um profissional que quer conhecer o perfil dele, quer aprofundar mais um pouquinho sobre o formato de investimento, como que ele investe, por que ele investe, se ele tem constituição de holding, se ele tem um programa de sucessão familiar, para que essas perguntas sejam respondidas e quem está oferecendo o produto poder oferecer de forma assertiva, isso aí já define uma das etapas de escolha de com quem que ele tem que trabalhar. Uma segunda etapa, esse profissional, normalmente, depois dessas perguntas respondidas, ele vai tentar fazer uma avaliação de todo o seu estoque, vamos dizer um estoque assim. Então ele vai querer saber qual que é o patrimônio que ele já adquiriu de imóveis, onde, como, por quê, qual que é o tempo desses imóveis, qual que é a concentração, se é mais produtos de lançamento, se é produtos diversos, por quê? Porque ele vai tentar entender essa constituição de carteira para poder montar um plano. Então assim, olha, você dentro do seu perfil que nós identificamos, você tem imóveis aqui que não condiz com o que você está pensando para o futuro. Então o que eu sugiro? Sugiro você fazer uma troca desse imóvel por um imóvel desse perfil, uma atualização desse imóvel que está com depreciação já entrou na fase de depreciação para que você não perca dinheiro para frente. Então você já ganhou até aqui, então daqui para frente nós vamos mudar o perfil do imóvel. A partir disso, entender se esse cara é holding, se ele é pessoa física, porque na parte da tributações faz muita diferença, né? Nós estamos falando de fazer uma troca de imposto aí de um valor considerável. E um bom advisor, ele está o tempo inteiro preocupado em como é que essa rentabilidade vai acontecer no final do dia mesmo, fazendo comparações com o mercado de investimento, com outros tipos de modais de investimento, recomendando que ele tenha uma diversificação de carteira importante, tem imóveis, tem investimento em bolsa, tem outros tipos de investimento também. Então, esse profissional está preocupado com o cliente mesmo. E, por último, ajudar a construir esse plano de 5, 10, 15, 20 anos para a construção desse legado aí de patrimonial. Eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar muitas pessoas a construir esse novo olhar para o profissional que ela está escolhendo para poder ir junto com ela, né, nessa jornada de investimento. Então, agradeço muito a sua participação e, para quem nos acompanhou até aqui, fica uma reflexão. Antes de perguntar qual imóvel comprar, talvez a pergunta mais importante seja: o que eu quero construir através desse imóvel?